Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito aqui, eu peço para que você se inscreva. Se você gostar desse vídeo, eu peço para que você compartilhe. Vai nos ajudar a levar conteúdo de qualidade ao máximo de pessoas possíveis. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a importância da loja no desenvolvimento do maçom. E o que você, meu irmão, que está me assistindo agora, o que você espera da maçonaria? É bem verdade que nós temos irmãos diferentes e cada um deles tem um pensamento distinto sobre a maçonaria. Aquilo que tiver no seu coração é o que você vai encontrar na maçonaria. Se você espera encontrar negócio na maçonaria, você vai encontrar negócio na maçonaria. Se você espera melhorar o seu conhecimento, com certeza você vai melhorar o seu conhecimento. Se você espera fazer filantropia, ajudar ao próximo, também você vai encontrar isso na maçonaria. Mas afinal de contas, o que é a maçonaria? A meu sentir, a meu ver, a maçonaria é uma das mais importantes organizações já pensadas pelo homem. Eu sempre digo que a maçonaria ela não é melhor e nem pior do que as outras instituições. Ela é simplesmente diferente. Claro que não é fácil descrever a maçonaria, mas de uma forma muito sucinta, pode-se dizer que a maçonaria é uma fraternidade iniciática, uma escola de aperfeiçoamento humano que consagra os seus ensinamentos por meio de símbolos e alegorias. O que se faz em uma escola, o que se faz em uma universidade? Essa é uma pergunta muito fácil de responder. Basicamente, numa escola ou numa universidade, nós aprendemos e nós ensinamos. E é justamente isso que nós devemos compreender, qual é o verdadeiro papel, qual é o verdadeiro sentido da maçonaria. Como nós somos convidados, nós não sabemos que existem ritos diferentes, potências maçônicas diferentes, lojas diferentes, e aos poucos a gente vai aprendendo. Então, o rito é como se fosse o curso. Os rituais são os livros didáticos. E os graus da maçonaria é como se fossem os módulos. E a sua metodologia de ensino se dá por meio de símbolos e alegorias. Nós vamos nos concentrar aqui na maçonaria simbólica, que representa os 3 primeiros graus, o grau de aprendiz, companheiro e mestre, e nós temos os graus superiores. Nós vamos nos concentrar aqui nesse sistema modular composto de 3 graus, o grau de aprendiz, de companheiro e de mestre. O grau de aprendiz é a base da maçonaria. Não se chega a mestre sem antes passar pelo grau de aprendiz maçom. O grau de aprendiz maçom representa o maçom como se fosse uma criança, entre aspas. Esse grau é mais voltado para o aspecto moral. É a base da constituição da maçonaria. Já o grau de companheiro é como se fosse o jovem maçom. Aqui ele está ligado mais ao aspecto intelectual, ao autoconhecimento. O grau de mestre maçom, que é o topo da pirâmide, é onde você adquire a plenitude dos seus direitos maçônicos, representa o adulto. E é nesse grau que nós trabalhamos a espiritualidade. Então a maçonaria, ela nos ensina a trabalhar o aspecto moral, intelectual e espiritual. E é no grau de mestre maçom que essa espiritualidade ela é mais evidente. E para entender esse processo de ensino de aprendizado, a gente precisa falar sobre andragogia. O que você ouve, você esquece. O que você vê, você lembra. O que você faz, você aprende. Basicamente, nós adultos aprendemos fazendo. Mas afinal de contas, o que é andragogia? Andragogia significa ensino para adultos. É a parte de ensinar os adultos. Os neófitos, que são os irmãos que estão chegando agora, é a planta nova, eles não são adultos inexperientes. Eles trazem consigo conhecimentos das mais variadas profissões e também da escola da vida. Então aqui nós temos o aprendiz como centro de toda a nossa concentração do ensino. O aprendiz e o companheiro são aqueles irmãos que estão em início de jornada. Todos os esforços são voltados principalmente para o ensino dos aprendizes e dos companheiros. Nós trouxemos de forma sucinta a definição de maçonaria e qual é o objetivo da nossa instituição. É bem verdade que a maçonaria não tem como objetivo dominar o mundo, mudar o mundo. O objetivo da maçonaria é mudar o maçom. E o maçom transformado, o maçom mudado, vai mudar o mundo à sua volta. Então, o objetivo da maçonaria é desenvolver o maçom moral, intelectual e espiritualmente. Ela nos conduz na busca da verdade, mas não define que verdade é essa. Ela nos ensina a pensar, mas não nos diz o que devemos pensar. Eis o mistério da maçonaria. E quem são os responsáveis
pelo desenvolvimento dos maçons? Seriam os grão-mestres? Seriam os veneráveis mestres? Se nós continuarmos nessa senda de definir a maçonaria como uma escola, como uma universidade, então nós temos os docentes e os discentes. Nesse aspecto, todos nós somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento e também de nossos irmãos. Eu repito, todos nós sem exceção. Mas eu gostaria de destacar 3 personagens também que são muito importantes. O primeiro personagem é o padrinho. O padrinho é aquela primeira pessoa que o candidato a adentrar na maçonaria tem contato. É por meio do maçom que ele aprende um pouco sobre maçonaria, é por meio do padrinho que ele tem acesso à maçonaria. Então o padrinho é um dos mais importantes personagens nesse processo de ensino e aprendizado. O padrinho é aquela pessoa que vai cuidar do iniciado, que vai cuidar dele em todo o seu processo de desenvolvimento. Muitas vezes é dito que o trabalho do padrinho encerra-se quando o candidato chega ao grau de mestre maçom. A meu sentir, a meu ver, o trabalho do padrinho ele não se encerra quando o irmão chega ao grau de mestre. A responsabilidade do padrinho ela é por toda a vida. Por isso que é tão importante escolher bem os candidatos, por isso que é tão importante você cuidar do irmão desde o momento em que ele se inicia, ou até mesmo antes dele iniciar, todo aquele processo de esclarecer as dúvidas e tudo e tal, e seguir essa jornada durante toda a sua existência na maçonaria. Eu trago também outros personagens que são os vigilantes. Nós temos na maçonaria o primeiro vigilante e o segundo vigilante. O primeiro vigilante, ele é o tutor, ele é o responsável pelo conhecimento dos aprendizes. Já o segundo vigilante, ele é o tutor dos companheiros maçons e ele também é o responsável pelo conhecimento desses irmãos no segundo grau. E por último eu trago outro personagem também muito importante que é o venerável mestre. O venerável mestre é o mestre dos mestres. Porque o venerável mestre senta-se no Oriente, assim como o sol nasce no Oriente para fazer sua carreira e iniciar o dia, aí fica o venerável mestre para abrir a loja, dirigir em seus trabalhos e esclarecer os obreiros com as luzes de sua sabedoria nos assuntos de nossa sublime instituição. Então o venerável mestre é o sol que irradia luz e calor, é a fonte de conhecimento. Depois do padrinho e dos vigilantes, é o venerável mestre que você vai recorrer. Por isso que o venerável mestre precisa ser versado, ele precisa ter um conhecimento acima da média. É aquele irmão, é aquela fonte de consulta, ele é o nosso líder, é aquele irmão que vai dirigir os trabalhos da loja. Mas eu digo que a instalação no trono de Salomão, o termo que é dado para a posse de um venerável mestre, não faz milagre. É preciso se preparar do dia da iniciação até você chegar a venerável mestre. Você precisa conhecer a ordem, a legislação, o funcionamento da loja em todos os seus aspectos e principalmente conhecer os irmãos. O irmão que pretende se candidatar ao cargo de venerável mestre, ele precisa se preparar. E ele não pode se preparar no dia em que ele toma posse. Esse preparo ele tem que ser muito antes. Planejamento é a palavra de ordem. É preciso planejamento de longo, médio e curto prazo. Planejamento de longo prazo, ele vai além do planejamento do venerável mestre. É o planejamento da loja. Como a gente quer pensar a loja, a maçonaria daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos. Esse é um planejamento de longo prazo. O planejamento de médio prazo é justamente o seu plano de gestão. É aquilo que ele vai fazer durante o seu mandato. Nesse aspecto é muito importante preparar um calendário das sessões, sessões de aprendizes, sessão de companheiros, sessão de mestre maçom, preparar um calendário das festividades, seja o Dia das Mães, seja o Dia Internacional da Mulher, o Dia dos Pais. É preciso ter um preparo absoluto. E o preparo de curto prazo é justamente a ordem do dia, a sessão propriamente dita. É como se fosse o seu plano de aula. O venerável mestre precisa preparar as sessões que os irmãos tenham a significação de uma sessão maçônica, que é sair dela melhor do que quando entrou. É o aperfeiçoamento, é melhorar moral, intelectual e espiritualmente os maçons. Agora eu trago algumas reflexões. Para o irmão que está iniciando agora na maçonaria, como está a sua formação maçônica? Para o irmão que está há mais tempo,
como foi a sua formação maçônica. E para todos nós, o que eu estou fazendo para ajudar na formação maçônica dos meus irmãos. Para chancelar a maçonaria como uma escola de aperfeiçoamento humano, bebei e dai de beber a quem tem sede. Comei e dai de comer a quem tem fome. Aprendei e ensinai. É bem verdade que nós temos irmãos que estão com sede de conhecimento e com fome de saber. Por isso que é importante você aprender para depois ensinar. E como conclusão desse vídeo, é bem sabido que todos nós temos aqueles irmãos que nos servem de guia, que nós temos verdadeira admiração, que nós temos fonte de inspiração. Todos nós maçons temos irmãos que nos inspiram nessa escola chamada maçonaria. Nós temos aqueles irmãos que servem como verdadeiros modelos, que são fonte de inspiração, que são espelhos. Aqueles irmãos que têm na concepção da palavra mestre a mais sublime forma de ensinar, e são esses irmãos que nos inspiram a continuar na maçonaria, são esses irmãos que nos inspiram a seguir em frente. Seja você também luz no caminho dos irmãos. Era essa a mensagem que eu gostaria de trazer. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. E se você gostou, compartilha. Com certeza tem irmãos que vai gostar desse conteúdo e que vai ajudar bastante. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu peço para que você se inscreva. Isso não custa nada para você e vai nos ajudar bastante. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Gratidão.